Olá, meu nome é Isabel, eu sou engenheira civil na G5 Engenharia e eu vou falar um pouquinho sobre piezometria. Os piezômetros são instrumentos utilizados para medir a poropressão, ou seja, a pressão de água no maciço. Dentre os tipos de piezômetros utilizados, os mais comuns são os piezômetros de tubo aberto, também conhecidos como piezômetros casa-grande, ou piezômetros elétricos de corda vibrante. Os piezômetros de tubo aberto são instrumentos compostos por tubos geomecânicos ou tubos de PVC soldável, ranhurado na região em que se deseja monitorar a poropressão. Nesse trecho, o tubo é revestido por uma manta geotêxtil ou por uma tela de nylon. O tubo é instalado em um furo no maciço. Esse furo é preenchido por areia na região ranhurada, seguido por uma camada de bentonita para fazer um selo e permitir que a leitura que está sendo feita seja aquela da região de interesse. O restante do furo é preenchido por grout. À medida em que a pressão de água no entorno aumenta, o nível de água dentro do tubo aumenta também. Esse nível é medido com auxílio de um medidor de nível de água elétrico, também chamado de piezoelétrico. Já o piezômetro elétrico de corda vibrante é um sensor utilizado para esse mesmo fim. O sensor é composto por um fio de aço inoxidável tensionado, fixo em uma extremidade e preso a um diafragma sensível à pressão na extremidade oposta. O fio é excitado para vibrar em sua frequência natural. À medida em que a pressão no diafragma aumenta ou diminui, há uma variação na frequência de vibração do fio, e essa frequência é captada por uma unidade de leitura. A variação de frequência é transformada em variação de pressão através de uma equação de calibração definida em fábrica. A leitura do piezômetro elétrico pode ser feita de forma manual, com uma unidade de leitura, ou de forma automatizada, conectando os fios do sensor a um data logger. O sensor é instalado no maciço na profundidade em que se deseja conhecer a poropressão. O sensor é instalado dentro de um furo. Na região de instalação do sensor, o furo é preenchido por areia, seguido por uma camada de bentonita, assim como no piezômetro de tubo aberto. O restante do furo é preenchido por grout. Existe um método de instalação chamado de fully grouted, em que todo o furo é preenchido por grout, não há trechos de areia ou de bentonita. Nesse método de instalação, é importante conhecer a permeabilidade do maciço para que se defina um traço de grout adequado, com uma permeabilidade similar. Dentre as vantagens de utilização de um piezômetro elétrico, podemos citar o tempo de resposta do sensor. Para piezômetros elétricos, o tempo de resposta é quase imediato. Já para um piezômetro de tubo aberto, o tempo de resposta depende diretamente da permeabilidade do maciço. Assim, para solos argilosos, por exemplo, esse tempo de resposta pode ser de dias. Outra vantagem é a eliminação de erros humanos. Para piezômetros de tubo aberto, a leitura depende diretamente de um operador. Já para piezômetros elétricos, a acurácia da leitura não depende do operador, eliminando assim a possibilidade de erros de leitura por erros humanos. Por outro lado, um sensor elétrico, assim como qualquer sensor elétrico, ele é suscetível a descargas atmosféricas e a interferências eletromagnéticas. Além disso, quando instalado diretamente no furo, um piezômetro elétrico não pode ser removido para ser substituído. Uma prática comum em obras existentes é a instalação de piezômetros elétricos dentro de piezômetros de tubo aberto. Assim, as leituras podem ser automatizadas através da conexão do sensor a um data logger, não há mais a possibilidade de erros humanos por leitura de um operador, e o sensor pode ser substituído ou removido para a realização de uma leitura manual, caso necessário. Por outro lado, o tempo de resposta do sensor nesses casos é o tempo de resposta do piezômetro de tubo aberto. Então, sobre piezômetro, resumidamente é isso. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês.